Olá, tudo bem? Você está no canal Irracionais. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje um vídeo muito sério para alguns ou não tanto. Bom, hoje a gente vai falar, ou eu na verdade, sobre tempos atuais. Tempos atuais são hoje como a década de 2010, década de 2020 que começou agora, ou o próprio século 21. Mas eu considero mais de 2010 para cá. Então, tempos atuais é o que está acontecendo agora: crise, pandemia, preconceito e um monte de outras coisas. Então, você acha que os tempos atuais são melhores ou piores do que eram ali nos anos 90? Muita gente diz que os anos 80 e 90 foram os melhores anos ou as melhores décadas da história. Bom, até pode ser, só que hoje a gente tem muita mais tecnologia, hoje a gente está muito avançado, acessibilidade em tudo, mas para as pessoas que vivem em cidades menores, menos populosas, menos ricas, acessibilidade e outras coisas e tecnologias são muito menores. Por quê? Porque na área rural, em algumas partes e algumas cidades, a internet não chega, ou é muito fraca, como aqui na minha. Mas tá, continuando, os tempos atuais não vivem só disso. Eu já falei que vive de preconceito, como o racismo, a xenofobia e a homofobia. Foi até criada a gordofobia, onde que não sei se deve ser considerada muito, porque não sei, né? Agora tudo pode ser preconceito. Não que seja ruim, a gente não deve falar mal do outro sem motivos ou com motivos. Cada um tem a sua vida e cada um pensa e faz o que da sua vida. Mas acho que algumas coisas são brincadeiras. Quando falamos de negros ou de gays, a gente não quer xingar. Pra mim, preconceito ou um xingamento é quando você chega a quase bater ou quando você ofende muito. Mas hoje em dia a ofensa é muito grande. As pessoas que sofrem preconceito, elas levam muito a sério do que os próprios que fazem não querem fazer. Ou seja, nem tudo é preconceito. Bom, claro que algumas coisas a gente tem que considerar como preconceito, mas é isso. Mas a gente não tá falando, a gente não tá sendo preconceituoso ou algo assim, ou defendendo quem faz preconceito, não. Eu só tô falando a verdade e o que acho que é o mais realista possível. Não adianta cancelar, né, por meio da internet pessoas que fazem preconceito se vai ter muitas pessoas. Outra coisa que também tem nos tempos atuais, pobreza. Mas existia bastante antes do século 21, no século 20 e 19. Mas a pobreza parece que aumenta mais e a riqueza muito. Mas devemos considerar que sim, sem o rico não existe o pobre e sem o pobre não existe o rico. Por isso que tem a classe média, pobre e rico e o miserável, que são os mendigos e afins. Bom, eu acho que a gente tem que relevar, a gente tem que deixar assim. Porque cada um conquista do jeito que consegue. Se for tudo. Porra, tá difícil, cara. Se fôssemos todos iguais como o comunismo, a teoria do comunismo quer, ia ser horrível, porque quando você trabalha, algum dá tudo de si e outro relaxa. E ganharíamos o mesmo. Tipo assim, você que trabalha muito, você ganharia o mesmo que o cara que tá lá relaxando. Ah, claro que não seria bem assim, que o cara ia ser demitido, mas eu acho que a teoria do comunismo na, na teoria parece bom, mas na prática é ruim, como a gente vê. A China, o Vietnã, a Cuba e outros países que já foram comunistas. Por isso que o capitalismo, mesmo que seja um sistema que exista pobres e ricos, muitos ricos, é ruim, mas não, ele é bom de alguma forma e é o que devemos tê-lo em nosso sistema de governo. Nos tempos atuais também falamos de política, onde que temos a esquerda e a direita e temos como chamam a extrema-direita, centro-direita, a direita, o centro, centro-esquerda, esquerda, extrema-esquerda. Eu acho que só existe mesmo a esquerda e a direita, porque o centro é como um muro. Se o muro cair, ele vai cair para algum lado, não é mesmo? Mas tá, vamos supor que eu sou um meio termo, então se chama moderador, ou seja, um poder moderador, que serve para os dois lados, que escuta os dois lados e que apoia os dois lados. Mas uma hora ou outra você vai apoiar um e vai menos apoiar o outro ou algo assim, não é mesmo? Mas, na minha opinião, a direita eu acho que é um pouquinho mais maior que a esquerda, porque a esquerda é mesmo negócio de socialismo e comunismo, como já falamos. Em algumas partes, o século XXI ou tempos atuais, falando em outros sentidos, é sim muito mais superior que o século XX. As músicas têm seus altos e baixos de cada um. As músicas do século XX são muito boas e a do século XXI tem umas maravilhosas e umas como péssimas. O funk e outras coisas, e músicas brasileiras que ferrem o nosso português e algo assim. Também nos tempos atuais existe muito analfabetismo, mas esse analfabetismo vem bem do século XX, por causa que tem pessoas com mais de 40 anos que estudaram apenas até a quarta série, ou estudaram até o ensino médio, mas ignoraram totalmente a escola.
Na minha opinião, eu acho que é normal, porque antigamente tinha que trabalhar e não estudar. Hoje eu acho que é melhor estudar porque é muito melhor para a criança ou adolescente. Nos tempos atuais, ou há uns 5 anos atrás, eram bastante falado também do trabalho infantil, onde que não é certo, mas também não é errado. Por quê? Porque foi criado há pouco tempo também o Jovem Aprendiz, que é a partir dos 14 anos, que é para você aprender a trabalhar ou começar o seu ramo no trabalho. Mas eu acho que começar a ajudar o seu pai ou sua mãe no serviço a partir dos 10 ou antes não é ruim, desde que não sobrecarregue muito a criança ou algo assim, né? Que não prejudique a saúde ou o tempo da criança. Porque a criança tem um tempo de dormir, comer, fazer suas atividades em geral, escola. Se tiver um tempo livre, eu acho que ajudar não é um problema. Agora eu vou falar de coisas muito ruins que a gente vê nos tempos atuais. Nos tempos atuais a gente vê muitas pessoas brigando, muito preconceito, como eu já falei no começo desse vídeo. Muitas coisas. São pais brigando com os filhos, filhos brigando com pais. Isso é muito horrível. Mas também gays. Tipo assim, os gays, eu não sou contra os gays, eu acho que eles podem fazer o que eles quiserem, mas existem aqueles gays normais que ficam na boa e aqueles gays que se expõem. Isso eu não gosto muito porque isso irrita um pouco. Não porque eu sou um preconceituoso, um homofóbico, mas eu acho que muitas pessoas não gostam que um gay fique, ai, ai, eu sou viado, essas coisas. Mas não releve, não leve a sério o que eu tô falando. É só minha opinião pessoal que não vale muita coisa, porque minha opinião não vale nada. É só um vídeo mesmo, bem aleatório de um canal no YouTube mesmo, aqui do Brasil. Mas tá. Agora o racismo. Tem muitas coisas que os que sofrem racismo relevam muito. Que é aquele negro. Como é que eu vou. Vamos supor assim, vamos supor. Tem um cara branco e um cara negro. Eu quero chamar o cara negro. Eu vou falar o quê? Ô cara. Mas tipo assim, os dois vão olhar, porque eu chamei o cara. Se eu chamar o cara branco, claro que o cara branco vai olhar. Se eu chamar o cara negro que vai olhar. Na verdade, os dois podem olhar porque vai chamar a atenção dos dois. Mas quem vai se sentir mais chamado vai ser mesmo o que eu chamei de branco ou negro. Isso não é racismo, isso é um modo de dizer. Agora, se eu chamar o seu neguinho, alguma coisa assim, se eu não conhecer o cara, agora se eu conhecer o cara, eu posso chamar ele o que quiser, porque eu posso ter intimidade com ele. Bom, eu acho que algumas coisas do racismo, homofobia e xenofobia a gente não deve reconhecer, considerar, não é mesmo? Bom, essa foi a opinião, ou reflexão no caso, mas e aí, o que você achou? Foi um vídeo curto, um vídeo que não teve muito sentido, mas será mesmo, né? Será mesmo que o tempo vai mudar? E esse foi o vídeo. Muito obrigado e até mais.